Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Filosofia Oculta. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da última aula, que é estrutura ritual. Um dos maiores obstáculos na vida, na carreira de um mago, é produzir rituais que sejam efetivamente taumatúrgicos. Rituais que, através da sua execução, seja possível acessar uma cadeia de eventos que vão produzir a taumaturgia. Então, dando continuidade ao texto que nós estávamos estudando, você pode acompanhar. Como sempre, eu vou ler e vamos discutir o texto. Após a limpeza do terreno, inicia-se a construção das fundações da casa. Vamos nos lembrar que anteriormente eu havia iniciado o nosso estudo sobre a estrutura de rituais com a metáfora da construção da casa. Então, primeiro, nós falamos um pouco sobre a limpeza do terreno onde vamos construir a casa. Então, agora vamos continuar nesse entendimento. Então, de novo, após a limpeza do terreno, inicia-se a construção das fundações da casa. Isso equivale à construção e à consagração do círculo mágico. Assim, como uma casa não pode ser construída sem sua fundamentação, um ritual hermético deve ser construído sobre o círculo mágico que representa um pantáculo sobre o qual será erigida uma construção mágica, um corpo de poder, uma catedral espiritual. Portanto, dentro do círculo mágico é onde nós vamos começar a construir uma catedral espiritual, que é a assinatura astral do ritual. O círculo mágico, como nos ensinaram os gigantes outrora, representa a totalidade do cosmos, o alfa e o ômega, como compreendido pelo mago. Trata-se de uma impressão da totalidade que representa o absoluto, Deus, o bem. E se o círculo mágico representa a totalidade do cosmos, operar dentro dele é estabelecer uma harmonia, união entre a consciência microcósmica do mago e a consciência macrocósmica de Deus. Então, se o seu círculo mágico ele representa a totalidade do corpo de Deus, significa então que, trabalhando dentro do seu círculo mágico, você irá operar dentro do corpo de Deus em harmonia com o corpo de Deus, em harmonia à demiurgia do cosmos. Então, operar dentro do seu círculo mágico, portanto, é operar no próprio corpo de Deus. E todos os eventos que você produzir dentro do seu corpo mágico, do seu círculo mágico, portanto, são eventos que irão se reverberar no corpo de Deus. Vamos continuar. É neste corpo de Deus, ou sua marca impressa no chão, que o mago tem acesso a todos os reinos e suas respectivas criaturas espirituais, do submundo aos planos celestiais. Por outro lado, a tradição semita nos legou o ensinamento de que o círculo mágico constrói uma barreira impenetrável a criaturas espirituais mal intencionadas. A consagração do círculo mágico estabelece uma área consagrada a Opus Dei, um território divino e, portanto, iluminado pela luz do Altíssimo Deus, e onde há a luz de Deus, as trevas se afastam. É pela luz do Altíssimo Deus, e onde há a luz de Deus, é a luz
do Altíssimo Deus que confere ao círculo mágico sua impenetrabilidade, não o mago ou a projeção de sua vontade, como muitos autores modernos propõem. Então, ao mesmo tempo que o seu círculo mágico ele representa a totalidade do corpo de Deus, quer dizer, é possível de dentro do seu círculo mágico acessar os espíritos do corpo de Deus. Essa é uma primeira lógica sobre a tecnologia do círculo mágico. Uma segunda lógica, que é herdada da tradição semita, é o círculo de proteção. É da tradição semita que o círculo mágico tem a finalidade de servir como uma barreira de luz, uma barreira de proteção impenetrável aos espíritos antagônicos àquela operação mágica. No círculo mágico que eu estou construindo nesse momento para o templo da Igreja Cristã Hermética, eu estou passando um fio, um cabo de aço ao redor do círculo mágico. Eu escolhi um cabo de aço com bastante densidade de ferro. Por quê? O ferro, ele queima as criaturas, os daimones, até a região, acima da região sublunar, até a região celeste, onde habitam os anjos e os arcanjos. Portanto, o metal tem sido utilizado, o ferro tem sido utilizado tradicionalmente na magia cerimonial, na magia tradicional salomônica, na magia na antiguidade, para afastar as criaturas espirituais antagônicas ao ritual, antagônicas ao objetivo, à assinatura astral ou catedral mágica do ritual. Após limpar o terreno e estabelecer as funções de uma casa, levanta-se vigas e paredes que sustentarão o telhado. Em uma abertura de templo, as etapas rituais que constroem as paredes de nossa catedral espiritual são a circunvalação, que criará uma parede de força ao redor do círculo mágico. A circunvalação é uma tecnologia da magia para trazer força, para trazer energia para dentro do círculo mágico e criar uma parede de luz em torno do círculo mágico. Geralmente, essa circunvalação é feita no sentido horário e o mais rápido possível. Na medida em que o magista vai circunambulando ao redor do círculo mágico, ele vai cantando os nomes divinos, ele vai cantando, entoando os nomes de Deus, ou alguma fórmula mágica referente à operação que ele está executando. Mas, geralmente, ele invoca os nomes de Deus nesse momento, enquanto faz a circunvalação, trazendo ali para dentro do círculo mágico as virtudes destes nomes e criando assim uma parede de luz, uma parede de força ao redor do mago. Segundo, a abertura dos portais elementais e a invocação de seus poderes, principalmente na magia medieval. É através dos portais, e isso é através dos portais que estão nas direções ou quadrantes do espaço, que a maioria dos rituais opera com acesso às entidades. Isso você pode ver desde os papiros mágicos greco-egípcios até os grimórios medievais e na magia moderna. É indo até os quadrantes do espaço que o mago entra em contato com as criaturas espirituais, com as entidades que ele quer invocar ou evocar. É na
depois da Idade Média, já próximo da magia moderna, que os elementos foram atribuídos a essas direções do espaço. Mas isso não é encontrado nos grimórios, isso não é encontrado na magia dos papiros. Essa abertura, como eu falei aqui, principalmente na magia medieval, estou me referindo exatamente àquela tradição baseada nas interpretações, a tradição mágica baseada nas interpretações do Renascimento, nas ideias do Renascimento e do Iluminismo. Então, paralelo à tradição dos grimórios, existia uma tradição que despontou lá na magia moderna, que começou a se basear nas ideias renascentistas, humanistas, no iluminismo e despontou na magia moderna. É esta tradição especificamente que começa a atribuir elementos nos quadrantes do espaço. Por isso eu coloquei aqui magia medieval, mas eu quis me referir a essa corrente mágica e não propriamente aos grimórios medievais. Seja como for, é indo até os quadrantes do espaço que o mago irá abrir os portais daquele quadrante e convocar as criaturas. Se for em uma abertura de templo desta tradição que se baseou no Renascimento, que se baseou no Iluminismo, se for um ritual desta tradição, muito provavelmente eles vão abrir os portais e chamar os elementos daquele quadrante para alimentar o poder do círculo mágico. Estes são, então, os funcionários, os pedreiros que vão trabalhar para que você construa sua catedral mágica sobre o círculo mágico. São pedreiros e são carpinteiros. No caso da magia dos grimórios, é através dos quadrantes que se tem acesso a uma miríade de criaturas, sejam espíritos das estações, sejam espíritos planetários, sejam demônios, daimones. É nos quadrantes que o magista conjura essas criaturas espirituais. Saudação aos Grigores das 7 direções sagradas. As 7 direções sagradas são os quadrantes do espaço, mais os 3 mundos, o submundo, o plano terreno, o telúrico, e o plano celestial. Essas são as 7 direções sagradas que o mago tem que saudar, os gregores, ou seja, os guardiões dessas direções sagradas. Invocação da alma do mundo na magia medieval ou Hécate na magia dos papiros. Caso haja ajudantes na cerimônia, cadeia mágica de invocação e triangulação mágica invocatória. Então, dentro dessa abertura do templo, depois da circunvalação, abertura dos portais elementais, quando é na magia medieval que despontou na magia moderna, ou as criaturas espirituais dos quadrantes do espaço na magia dos grimórios, a saudação dos Grigores, ou seja, dos guardiões, dos sentinelas das 7 direções sagradas, e depois a invocação da alma do mundo na magia medieval, ou Hécate na magia dos papiros. Vamos nos lembrar que a alma do mundo, ou que na magia medieval, ou Hécate na magia na antiguidade, se trata então do meio através do qual a taumaturgia vai acontecer. É o meio através do qual nós vamos manipular as virtudes dos elementos que nós vamos utilizar nos nossos rituais. Sejam elementais, sejam zodiacais, sejam planetários
etc. Muito bom. Na invocação da alma do mundo, ou na invocação de Hecate, se houver mais de 3 ou mais pessoas dentro do círculo mágico, podem ser feitas cadeias mágicas e triangulações. Cadeias mágicas são feitas para vários fins. Existem cadeias mágicas para cura, existem cadeias mágicas para exorcismo e banimento, invocação, evocação, etc. E existem vários procedimentos distintos de se fazer essas cadeias mágicas entre as pessoas, entre os magos dentro do círculo mágico. A triangulação também é uma outra tecnologia muito importante utilizada na magia cerimonial, onde 3 ou mais magos formam uma pirâmide dentro do círculo mágico e todos, com a mesma concentração, fazem uma invocação, ou fazem uma conjuração, ou fazem um exorcismo, ou fazem uma evocação. São tecnologias muito poderosas utilizadas nos rituais de magia para 3 ou mais pessoas. E por último, consagração do círculo mágico e do templo. Isso vai fechar toda essa construção das barreiras, das fundações da sua casa mágica, que é o ritual, que é a abertura de templo, como nós estamos estudando. Muito bom. Então agora nós vimos todos os procedimentos que nós utilizamos para erigir as paredes da nossa casa e criar as suas fundações. Muito bom. Então agora vamos para o próximo passo na construção dessa casa mágica. Em seguida, após levantar as paredes da casa, vem o telhado. Somente após toda a casa estar construída é que podemos adentrar para morar nela. Da mesma maneira, em uma cerimônia magística, a abertura de templo finaliza por invocar a Deus e, em seu nome, sob os seus auspícios zelosos e protetores, declarar aberto o ritual, que daquele momento em diante toma plena força e poder. É somente após a abertura de templo que a cerimônia de verdade se inicia, pois é na declaração de abertura de templo que o magista declara seu propósito ou intenção mágica, quer dizer, o objetivo da cerimônia mágica. Até que esta declaração seja feita, o magista está apenas construindo sua catedral mágica. Ainda é somente depois da construção de toda a casa que as luzes podem ser ligadas para que possamos entrar e morar. Da mesma maneira, é no fim da abertura de templo que se invoca o Pai das Luzes, a fonte universal, o Deus, o bem. Então, o fim da abertura de templo inclui a confissão, caso não incluída no início da abertura, invocação de Deus e sua milícia celeste, declaração de abertura do templo. Se antes nós limpamos o terreno, depois colocamos as nossas fundações e construímos as nossas paredes, nós finalizamos colocando o telhado e acendendo as luzes da casa. Então, esse telhado na abertura de templo é a confissão, a invocação de Deus e a declaração de abertura do templo, aonde o magista irá declarar o objetivo da sua operação mágica. Ao concluirmos a construção de uma casa, começamos a decorá-la. É a decoração do interior da casa que confere a ela as nossas características pessoais. Trata-se de nossa assinatura pessoal, o que provê fluidez ao espaço que vamos morar. Em uma cerimônia magística, essa personalização do ritual ocorre através da invocação,
evocação ou conjuração das criaturas celestes ou telúricas quitonianas que operarão na realização do objetivo desejado. Essa é a segunda grande etapa da cerimônia magística e incluirá divinação, seja através de bola de cristal, espelho mágico, bacia d'água ou estátua, sacrifício e adoração, invocações aos anjos ou conjurações aos daimons. Essa configuração aqui delineada estabelece, portanto, uma cerimônia magística dividida em 3 grandes etapas de rituais menores: a abertura de templo e a convocação da milícia celeste ou telúrica quitoniana. O fim da cerimônia é a etapa final, o fechamento de templo. Portanto, uma cerimônia mágica tem 3 grandes etapas constituídas de pequenos rituais. Então, nós vamos desde a limpeza do terreno, as fundações da casa, erigimos as paredes, colocamos o teto, acendemos as luzes. Muito bom. Isso tudo constitui a sua abertura de templo. Essa é a primeira etapa da operação mágica. A segunda etapa, então, vem a decoração da casa. A decoração da casa é justamente a realização do objetivo do ritual. Se você finaliza a abertura de templo declarando um objetivo, então a próxima etapa do ritual é trabalhar em cima daquele objetivo. Porque até o momento você só abriu o templo. Então agora você precisa trabalhar em cima do objetivo que você declarou ser o propósito da sua operação mágica. E aí vão vir divinação, se for o caso, evocação mágica, invocação, exorcismos. Depende do trabalho que você quer fazer. Pode ser consagração de talismãs. É isso que é a decoração. Muito bem. Feita essa etapa, através das tecnologias necessárias para isso, nós passamos à terceira parte da cerimônia, que é o fechamento de templo. O fechamento de templo distingue-se na magia da Antiguidade e Idade Média. Nos papiros, a maioria dos ritos são encerrados com agradecimentos e palavras de poder. Na magia medieval, os rituais também incluem agradecimentos, palavras de poder e declaração de encerramento dos trabalhos e a licença para partir, mas também são geralmente finalizados com purificações e banimentos. Assim, o fechamento de templo inclui licença para partir, magia medieval. Na magia medieval é que convoca-se entidades do corpo de Deus e a elas é dada licença para partir, para que elas vão e não prejudiquem o mago que as invocou. Esse é um procedimento que nós vamos ver somente na magia dos grimórios. Agradecimentos e palavras de poder, magia antiga. Como nós vimos nos rituais que eu enviei para vocês como exemplo de aberturas de templo, sob essa fórmula mágica, naquele ritual Utícia de teurgia neoplatônica do Jâmblico, nós finalizamos o ritual apenas com um agradecimento e uma palavra mágica, sem precisar pedir que as entidades que nós invocamos saiam dali daquele ambiente. Terceiro ponto: agradecimentos, palavras de poder, declaração de encerramento dos trabalhos, purificação e banimento. Magia medieval. É na magia medieval que todo um intricado fechamento de templo acompanha o ritual. Então, acabou de fazer o ritual, você vai declarar a finalização do trabalho mágico e que o ritual está encerrado. Irá fazer os agradecimentos necessários e, no final, irá repetir purificações, como fumigação e banimento.
banimento no caso da magia moderna. A estrutura acima se baseia não apenas nos ritos dos papiros, mas também a teurgia clássica neoplatônica. Para fins de exemplo, no apêndice 1 e 2 serão inclusos 2 rituais típicos da teurgia clássica neoplatônica. No apêndice 3 será demonstrado um ritual que segue a mesma estrutura, mas seguindo a cosmovisão das antigas dinastias negras do Egito. Eles deverão ser estudados com as informações descritas nessa seção 3. Eu enviei para vocês esses 3 rituais junto com essa parte da lição que foi enviada. Então, peço a vocês para darem uma olhada com cuidado e compararem esses rituais com essa estrutura que nós acabamos de discutir na nossa lição. Ao analisarmos a evolução de ambas as sínteses na magia, quer dizer, os papiros na Antiguidade e os grimórios na Idade Média, consegue-se perceber com clareza a evolução do pensamento mágico. Na Antiguidade, Jâmblico foi essencial para o desenvolvimento, a compreensão e a prática da teurgia. Na Idade Média, Agripa definiria o curso da magia cerimonial como compreendemos hoje. Por exemplo, de todas essas etapas acima que constituem uma operação magística, tanto nos papiros quanto nos grimórios fica nítida a ideia de se tratar com as criaturas ou grigóres das direções do espaço como etapa fundamental à realização da operação. A operação que se delineia nas instruções contidas em as clavículas ou chaves maiores de Salomão, embora para muitos possa parecer um sistema demasiadamente complicado, sua execução é bem simples e a maior parte dela ocorre estabelecendo contato com as entidades desejadas através dos portais das direções do espaço. Exaustivos artifícios litúrgicos são utilizados pelo mago na intenção de se fazer visíveis as criaturas espirituais convocadas. Nos papiros mágicos greco-egípcios, aparece uma espécie de rito das 7 vozes, como assim o chamam, onde o mago saúda os grigóres das direções do espaço, entoando nomes bárbaros. Um ritual típico dos papiros é bem simples e, como veremos, aqueles delineados nos grimórios medievais também são. O intricado, quer dizer, difícil e que dá à magia antiga e medieval esse ar de mistério, não se trata do ritual ou dos materiais utilizados. Antes disso, se trata da maneira como o mago vive e se prepara individualmente para as cerimônias e o feitio correto do seu material elementar. Tanto o mago da Antiguidade quanto o mago da Idade Média incorporam a ideia do xamã, um homem de sabedoria que vive isolado de seu povo, conhecedor da ciência das ervas, do movimento dos astros e dos poderes ocultos de Deus, um alquimista hermético. Embora a magia moderna critique essa ideia do mago na magia antiga e medieval, ela se faz sobremedida necessária. Um exemplo simples disso, 2 pontos. Na preparação da água exorcizada utilizada na maioria das operações mágicas, além das rezas e consagrações com os nomes divinos e assinaturas espirituais, utiliza-se condensadores fluídicos, ervas que devem ser cortadas devidamente em uma hora mercurial, com a adaga consagrada. Um mago da Antiguidade e Idade Média pensaria em plantar, regar, rezar, consagrar, cortar e usar as ervas que utiliza em sua arte. E esse é um dos motivos pelo qual a magia se trata de uma arte. Nos dias de hoje, mais do que na Antiguidade e Idade Média, é necessário que o mago tenha um espaço para plantar as ervas que utilizará na arte. Caso ele precise de alecrim, ele esperará a fase lunar e o dia astrológico correto, a hora exata e as palavras de poder adequadas para tirar o alecrim do solo.
Infelizmente, a magia moderna deturpou completamente essa ideia de arte dos mágicos. O magista moderno irá ao supermercado comprar o alecrim e se dará por mais que satisfeito. Então, nós vimos que para se executar a magia na antiguidade, a magia na Idade Média, é necessário um certo preparo. Esse preparo, esse treinamento, ele irá proporcionar as condições ideais para que o mago possa executar a sua arte em um ambiente adequado. O que eu estou falando com isso? Se você ainda não tem um lugar para estabelecer um templo, se você ainda não tem um lugar para plantar as suas ervas que você vai utilizar, um lugar para guardar os metais dos pantáculos que você irá fazer. Se você não tem esta estrutura, é porque você não está preparado para praticar magia cerimonial. Tenha certeza que, no momento em que você estiver preparado para executar a magia cerimonial, você terá condições de ter um templo equipado para fazer isso. Até esse momento, é um período de treinamento. Você estuda, você se capacita, você faz pequenos rituais na floresta, você faz pequenos rituais na sua casa, em um santuário pequeno, mas quando é chegada a hora, quando é chegado o momento em que você está preparado para executar a magia cerimonial, certeza absoluta de que você estará com o seu templo completamente equipado. Mas embora a magia medieval demonstre um intricado avanço na prática da magia cerimonial, a estrutura de ritual delineada na maioria dos papiros permanece a mesma nos grimórios. O que permanece também, tanto nos papiros quanto nos grimórios, é a característica individual de cada manuscrito. Como estudamos na lição anterior, a magia contida nesses papiros era do tipo popular. Seus praticantes copiavam os papiros e às vezes faziam alterações pessoais, transmitidas às próximas gerações. Então podemos considerar a magia dos papiros uma espécie de prática espiritual de clãs, devido a esse caráter pessoal, íntimo, discreto e secreto. Por outro lado, os grimórios também podem ser entendidos como rascunhos de uma prática pessoal, também discreta, íntima e secreta, disponibilizados por magos amantes da arte. Esse é um terreno pantanoso devido à obscuridade em que os grimórios surgiram na história da magia, mas este é um tema para o módulo 3, onde nós vamos estudar magia medieval. Então, os grimórios, os papiros, todos eles são como se fossem bloco de notas de magos. Na antiguidade era muito comum que um papiro fosse copiado com alterações. Então, eu sou um mago, estou copiando um papiro para mim. E ali no papiro, eu vejo que está faltando um conhecimento que eu tenho e que aquela pessoa anterior a mim que escreveu aquele papiro não tinha. E se eu sei que eu posso incluir uma tecnologia melhor, eu faço uma alteração. Por isso, existem muitas versões distintas do mesmo grimório. Às vezes, versões distintas do mesmo feitiço nos papiros. Por conta disso, por conta dessa alteração, dessa liberdade que os magos tinham em fazer as suas alterações. Então, nós devemos entender tanto os papiros quanto os grimórios como blocos de notas de magistas praticantes. Uma prática presente, importante e essencial da magia nos papiros e dos grimórios é a purificação. A tradição moderna da magia tem ressignificado essa etapa essencial da operação, introduzindo algum rito de banimento de tipo psiúrgico, efetivamente inútil para iniciantes, visto que eles possuem um treinamento de mente, eles
não possui um treinamento de mente adequado para fazer o ritual funcionar. Como eu estou ensinando para vocês, rituais psiúrgicos, como por exemplo o ritual menor do pentagrama, eles demandam de tempo de prática e aperfeiçoamento. Por quê? Porque na medida em que o magista moderno vai praticando esses rituais, ele vai conseguindo ordenar melhor e equilibrar este ritual, o ritual menor do pentagrama. Ele vai conseguindo ordenar e equilibrar melhor as funções do seu cérebro, as funções da sua mente. E somente com o tempo, e com muito tempo e dedicação, e sendo ele um magista sério, é que este ritual pode efetivamente começar a funcionar. As pessoas que estão começando e que querem fazer esse ritual menor do pentagrama, achando que estão se protegendo, que estão purificando o ambiente, isso é um engano. Porque para ele funcionar, é necessário um alto poder de concentração. A menos que a pessoa que esteja praticante seja um médium poderoso, seja um paranormal poderoso. Se não é este o caso, então, para esse tipo de ritual funcionar, ele precisa de muita concentração. Muito diferente da prática da magia. Você, se quiser fazer uma purificação na sua casa apenas com fumigação, você pode fazê-lo. Você não precisa cantar nada, você não precisa encantar nada se você não quiser. Apenas pelo poder da planta, pela virtude da planta que você está queimando para fazer aquela fumigação, você vai purificar e espantar os fantasmas da sua casa. Claro, se você quiser consagrar, se você quiser rezar, se você quiser invocar, se você quiser cantar, melhor. Você vai colocar a mente no processo. Mas se você não quiser, não precisa. Eu já falei disso antes. Essa é a diferença entre você utilizar um ritual psiúrgico no início e depois, quando você já tem maturidade, equilíbrio, harmonia e alinhamento de mente o suficiente para executar e fazer dar certo. Existe um tempo de treinamento mágico na vida de um aprendiz em que suas práticas em nada funcionam, por pura falta de treinamento e desconhecimento da arte. Dessa maneira, ele passa por um amplo treinamento até que suas palavras sejam reverberadas em todos os multiuniversos e planos existenciais. A purificação, como elemento essencial delineada nos papiros e grimórios, é mais adequada aos aprendizes. Primeiro, porque ao lidarem com magia diretamente, eles terão a experiência real e vívida da purificação. Através de banhos e fumigações mágicas, as vibrações dos nomes bárbaros, magia antiga, ou nomes de Deus, magia medieval, a adaga consagrada, os sinais e símbolos do ritual, o mago experimenta um tipo de centramento, indicando que tanto o corpo, a mente e a área de trabalho purificadas estão dedicadas a um único propósito. Isso exige que o mago alinhe os três mundos, celeste, terrestre e submundo, através de um eixo e expulse qualquer criatura espiritual antagônica à operação a ser realizada, ou pensamentos e ações inapropriados durante a operação. E é por isso, de fato, que os requerimentos disciplinares que antecedem a operação devem ser seguidos. O cuidado com a alimentação e a regra sexual serve para purificar a mente, afastando o mago dos desejos e impulsos da alma animal e o aproximando completamente da alma intelectual, o que é, de fato, aproximá-lo de Deus, o bem, a perfeição. Então, nós vimos que, através da purificação, conforme ensinada na magia antiga, conforme ensinada na magia medieval, é muito mais eficaz ao neófito que está começando, ao acólito que está começando. Por quê? Porque através da magia, ele realmente pode experimentar
um centramento adequado para continuar no ritual e continuar de maneira sadia, ou seja, com a sua mente completamente purificada, com o ambiente de trabalho completamente purificado, com os 3 mundos completamente alinhados. Isso cria um centramento muito perceptível na hora do ritual. É quando você pode realmente começar a fazer o ritual. Antes disso, é muito perigoso que você... É muito difícil que você consiga resultados tangíveis. A estrutura que segue está alinhada com a grande maioria dos papiros e, como veremos no módulo 3, com os rituais delineados nos grimórios medievais. Aí, seguindo o próximo tópico, eu falo da estrutura ritual nos papiros mágicos greco-egípcios, passo por passo. Então, vamos deixar essa próxima etapa para o próximo vídeo. Eu agradeço a presença de vocês, a audiência, agradeço vocês estarem compartilhando comigo tudo isso que nós estamos aprendendo aqui no curso de Filosofia Oculta. Gratidão eterna, paz e luz, e que Deus esteja com você.